eu imagino que ao longo da sua vida você tenha ouvido falar muito sobre autoestima e principalmente da sua importância para viver uma vida feliz e bem-sucedida. Mas o que é de fato a autoestima? Como você pode aumentar o seu nível de autoestima? Qual a relação entre autoestima e autoconfiança? Nós vamos começar por autoestima. O que é a autoestima? A resposta ela é mais simples do que parece. Autoestima, na verdade, é nada mais e nada menos do que a reputação que você tem consigo mesmo. E ela é composta por dois fatores: o seu senso de autoconfiança e o seu senso de valor próprio. E o que é o senso de autoconfiança e o senso de valor próprio? A autoconfiança é o sentimento de competência pessoal. É ter uma postura positiva com relação à sua capacidade de alcançar aquilo que você quer, em relação à sua capacidade e seu desempenho. Num sentido ainda mais amplo, ela é o julgamento implícito e muitas vezes inconsciente de que se você tem a capacidade necessária para lidar com os desafios da vida. Ou, mais direto ainda, se você acredita ser capaz de realizar os seus desejos. Se você acredita ser capaz de alcançar o seu propósito definido. Se você não tem autoconfiança, muitas vezes você inclusive se omite a transformar o seu sonho em um propósito definido porque você acredita que você não tem a autoconfiança necessária. E valor próprio? O que é o valor próprio? É o sentimento de valor pessoal, o valor que você dá a si mesmo e a consideração que você tem por si mesmo. É se sentir digno e merecedor ou não do direito de ser feliz sendo quem você é. Uma pessoa com valor próprio, ela geralmente respeita e defende os próprios interesses e necessidades porque ela se autovaloriza. Então, se a autoestima é composta por esses dois pilares, por autoconfiança e valor próprio, são esses os pilares que você precisa desenvolver para aumentar o seu nível, o seu grau de autoestima. Ou seja, tudo que você precisa fazer é trabalhar a convicção de que você é capaz de viver uma vida digna, apesar das adversidades, das complexidades que a vida lhe impõe, e ainda desenvolver a convicção plena de que você pode e merece ser feliz. Então anota aí, os dois pilares que definem a autoestima são o seu senso de autoconfiança e seu senso de valor próprio. Ou seja, se você se acha capaz de conseguir alcançar aquilo que você deseja e se você se acha digno de ser feliz. E são 4 características principais que compõem a autoestima. A primeira é de que ela sempre é uma questão de grau e de circunstância. Não existe uma pessoa que não tenha nem mesmo um mínimo de autoestima positiva. Isso é da nossa natureza, ter um certo grau de autoestima. É intrínseco à nossa essência. Então, a autoestima ela sempre é uma questão de grau e de circunstância. E dizer que a autoestima é uma questão de grau e de circunstância significa dizer que todos temos um determinado nível de autoestima e que ele pode variar de acordo com as circunstâncias. Em algumas pessoas e em alguns momentos ele é baixo, noutras pessoas e em outras circunstâncias ele é médio e ainda em outras ele é alto, elevado. Então, dizer que ela é circunstancial significa dizer que o nível, o grau de autoestima pode variar e ele varia de acordo com a circunstância. A segunda característica da autoestima
é que ela não é determinada, como se pensa, pelo sucesso, pela aparência, pela popularidade ou por qualquer outro fator externo. E esse é um mito muito comum. Pensar que é a aparência física ou a condição social ou o próprio status que fazem com que a pessoa tenha um grau elevado de autoestima. A autoestima não tem nada a ver com fatores externos. Ela sempre é uma experiência íntima, pessoal. Ou seja, a autoestima é o que você pensa e sente sobre si mesmo, e não o que o outro pensa e sente sobre você. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é você mesmo que produz a sua própria autoestima através do seu autojulgamento. É a maneira como você absorve aquilo que os outros pensam e falam, ou mesmo aquilo que acontece contigo. Ou de novo, na verdade é a historinha que você conta sobre si mesmo. A terceira característica é o que em psicologia se chama de o princípio da causalidade recíproca. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que fatores como confiança, como otimismo, alegria, determinação, são ao mesmo tempo fatores que causam e definem a autoestima, mas ao mesmo tempo são consequência, ou seja, resultado da autoestima. Ou seja, enquanto esses fatores são as raízes que alimentam a autoestima, elas também são os frutos produzidos pela autoestima. A quarta e última característica é de que a autoestima é sempre um julgamento que nós fizemos de nós mesmos. Isso é muito importante, pessoal. Veja, nós falamos que a autoestima é composta pelo sentimento de autoconfiança e pelo senso de valor próprio que nós temos de nós mesmos. É um senso de valor próprio, lógico, é o que temos de nós mesmos. Mas esse sentimento é resultado do quê? Do julgamento que nós fizemos de nós mesmos. É você quem decide se você é capaz ou não de lidar com as dificuldades da vida e de superá-las. E mais, da maneira como você as supera. Da mesma forma, você é responsável em decidir se, apesar das dificuldades impostas, você é ou não, se você tem ou não a capacidade e a dignidade de ser feliz. Tudo isto são escolhas suas. Compreenda, você está longe de ser uma escultura mental produzida pela visão que outras pessoas têm de você. Você é um produto daquilo que você pensa de si. Você é uma escultura mental de si mesmo. Por isso, de todos os julgamentos que você faz, o julgamento que você faz de si mesmo, a maneira como você vê a si mesmo, é o julgamento mais importante de todos. E é sobre isso que eu quero falar a seguir. Eu quero falar de onde vem a autoestima que você tem e o que você pode fazer para aumentá-la. Mas antes disto, vamos dar uma rápida recapitulada sobre o que vimos até aqui. Nós vimos que a autoestima é o resultado da autoconfiança do senso-valor, seu senso de valor próprio, e que ela possui 4 características fundamentais. Isso é muito importante ter presente no seu dia a dia, ter presente na sua vida, para compreender como você forma a imagem que você tem sobre si mesmo. Então, a primeira característica é a de que a autoestima é sempre uma questão de grau e de circunstância. A segunda característica é de que de que a autoestima não é determinada, como muitas vezes a gente pensa, pelo sucesso, pela aparência, pela popularidade ou outros fatores externos.
A terceira característica é o que a gente chama de princípio da causalidade recíproca, de que enquanto que fatores como otimismo, alegria, determinação são a causa da autoestima, eles também são consequências, são um produto da autoestima. E a quarta característica é de que a autoestima é, acima de tudo, o julgamento que você faz sobre si mesmo.